E aí galera, beleza? Professor Flávio de volta com mais um vídeo de física. Antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se curtir, deixa o like, deixa o comentário se tiver dúvida. Também segue a gente lá no Instagram, beleza? O assunto de hoje é movimento pendular, para dar continuidade à nossa listinha nossa lista de vídeos de movimentos periódicos. Já teve a introdução de movimentos periódicos, já teve MHS igual e agora vamos entrar em movimento pendular. Beleza? Olha só então. O movimento pendular se trata de quando a gente tem um fio ou uma haste inextensível, ou seja, ele não estica, e temos uma massinha presa a ele. Nossa massinha vai ser essa bolinha verde aqui. E aí, a gente tem um ponto de equilíbrio, nesse caso aqui, ó, tá aqui o nosso ponto de equilíbrio. A gente puxa essa massinha e solta ela, ela fica oscilando em torno desse ponto de equilíbrio. Ela vai lá do outro lado e volta e fica oscilando, né? Na prática, a gente tem perda de energia, então em um certo momento ela vai parar de novo aqui no ponto de equilíbrio, certo? Mas se a gente desprezar as forças dissipativas, isso aqui ficaria oscilando eternamente, né? Beleza? Só para a gente entender, para vocês verem aí mais ou menos o que seria um pêndulo na prática, coloquei aqui uma arruela presa num fio. Isso aqui seria um pêndulo, né? Eu solto ele, ele fica oscilando em torno de um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio seria quando ele está parado aqui na vertical, beleza? Então, olha só. Quais são as características desse pêndulo aqui? Vamos lá, ó. Primeiro, a gente tem um comprimento de fio que vai lá do início do pêndulo até o centro de massa do nosso objeto aqui. Então, aqui, ó, a gente vai chamar esse comprimento de L, tá ok? A gente tem uma abertura angular aqui que a gente faz quando vai iniciar o movimento periódico, chamar de θ, beleza? E aí a gente tem as forças que atuam aqui. Aliás, antes de falar da força, a gente tem também, ó, a amplitude aqui que a gente vai chamar de x, que é o tanto que eu puxei a minha massinha em relação ao ponto de equilíbrio. Vamos analisar as forças agora. Olha só, eu tenho, vou fazer de azul, eu tenho a força de tração aqui no fio, vou fazer a partir do início do fio aqui mesmo. Então, eu tenho aqui a força de tração, que atua na direção do fio, né? Tração. Sempre que a gente tem algo pendurado num fio, a gente tem força de tração. A gente tem o peso do nosso objeto, da nossa massinha. Está aqui na vertical para baixo. Só que como o movimento é esse semicírculo aqui, ó. Deixa eu só terminar aqui, ó, peso. Como o movimento é esse semicírculo, a força responsável pelo movimento vai ser uma componente do peso. Olha só, vou ter que decompor esse peso aqui em duas forças. Uma é o peso, a gente vai chamar de peso em Y. E esse peso em Y anula a tração. Então, peso Y aqui, ó. E a gente tem o peso em X. Vou fazer ele aqui assim, ó, exatamente. É o que vai ser nossa força resultante. Esse peso em X aqui é o que faz o pêndulo tender a voltar para o ponto de equilíbrio, é a nossa força restauradora. Tá ok? Esse ângulo θ de abertura aqui é exatamente o mesmo ângulo que aqui, ó. Vou fazer um θ pequenininho aqui. É exatamente o mesmo ângulo. Tá ok? Então é o seguinte, a tração anula o peso em Y, e aí a força resultante que faz o pêndulo se mover é o peso em X, essa componente X do peso. Ora, está tendendo para a direita aqui, ó, quando o pêndulo vai para a esquerda, na hora que ele chega lá do outro lado, ela puxa ele de volta para a esquerda e aí ele fica oscilando aqui em torno desse ponto de equilíbrio. Tá ok? Um detalhe importante aqui é o seguinte, essa componente peso X, para quem viu a aula de decomposição de vetores, lembra que quando a gente vai decompor, ó, vou dar um espacinho aqui embaixo, quando a gente vai decompor o vetor, na maioria das vezes, a decomposição em x a gente multiplica pelo cosseno do ângulo θ. Só que aqui, observa o seguinte, eu vou redesenhar esse esqueminha aqui, ó, essa decomposição do peso. Então, ó, vou fazer o peso na vertical para baixo aqui, fazer maior para ficar mais fácil vocês enxergarem. Deixa
Deixa eu descer um pouquinho isso aqui. Ó. Então tá aqui o peso. E aí, ó, a gente tem então aqui assim, o que eu estou chamando de peso em Y. Peso Y. E aqui está o peso em X. Tá ok? Olha só o que vai acontecer aqui. Para eu fechar esse triângulo retângulo aqui, para eu poder determinar, aqui está o ângulo θ. Ó. Eu preciso pegar esse vetor px e colocar ele aqui. Olha só. Eu não mexi no tamanho nem nada nele, eu só mudei ele de lugar. Nem na direção, nem nada. Então aqui está o px. Ó. Por que eu estou fazendo isso? Para vocês enxergarem o seguinte, nessa situação aqui, a componente x do peso, ela vai ser o peso vezes o seno do ângulo θ. Por que o seno? Porque nessa situação, a componente x do peso está oposto ao ângulo θ, tá? Então, ó, voltando aqui no desenho de cima, ó, peso em x está aqui, ó, px. Tá ok? Então, é oposto a esse ângulo. Eu fiz maior aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem. Tá ok? Eu vou subir aqui esse esquema que era só para vocês entenderem que nessa situação aqui, quando a gente for decompor o peso desse vetor peso, em x ele vai ser vezes seno e não vezes o cosseno, como em muitas situações a componente em x é vezes cosseno. Então, olha só. Vai ficar o seguinte. A nossa força resultante, então, que faz esse pêndulo se mover, a força resultante é esse peso em x. Ou seja, é o peso vezes o seno do ângulo θ. Ou seja, a força resultante vai ser massa vezes a gravidade vezes o seno de θ. Só que se a gente analisar aqui, ó, esse θ aqui, ele forma um triângulo aqui, ó. Tem um triângulo aqui, deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar melhor, para vocês enxergarem. Vou pegar de verde aqui, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho que esse cateto aqui vale x, é esse x aqui, a hipotenusa é L, e esse outro cateto aqui é uma altura qualquer que eu não vou usar. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que esse seno de θ pode ser dado pelo cateto oposto, que é x, sobre o comprimento do fio, que é L. Logo, eu posso substituir aqui, ó, esse seno de θ por x sobre L. Então, eu vou ter que a força resultante que está atuando aí no pêndulo é massa vezes gravidade vezes x sobre L. Vou reescrever de um jeito aqui porque vai facilitar, para a gente enxergar já já. Vai ficar então mg sobre L vezes x. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo achar uma equação para definir o período do pêndulo. Então, eu estou primeiro analisando as forças que atuam sobre ele aqui, ó. Então, eu cheguei nesse termo. Eu sei que a força resultante sobre o pêndulo é mg sobre L vezes o x, que é o tanto que eu puxei aqui o pêndulo. Um detalhe importante é que essa consideração que a gente está fazendo aqui é somente para valores de θ menores que 10 graus, até 10 graus. Então, θ menor ou igual a 10 graus. É para pequenas amplitudes que vale toda essa situação que eu estou criando aqui. Tá ok? Então, repara o seguinte. Essa equação está muito parecida lá com a lei de Hooke, não está? Lei de Hooke, né? Força elástica é igual a K vezes X, ou ΔX. Ou seja, esse mg vezes L aqui está ocupando o lugar do K. Então, eu posso dizer... Olha só, vou separar um espacinho aqui. Deixa eu dar uma diminuidinha. Eu posso dizer que a minha constante aqui, minha constante K é mg sobre L. Mas para que isso vai me servir? Vai me servir para eu pegar a equação do período lá do sistema massa-mola, que é 2π vezes a raiz da massa sobre a constante K,
E no lugar desse K eu vou substituir por mg sobre L. Como que vai ficar isso? Vai ficar 2π vezes a raiz de m sobre mg sobre L. Dá para eu dar uma ajeitada nessa raiz, não dá? Vai ficar período é igual a 2π vezes a raiz de m vezes, multiplica pelo inverso do de baixo, não é? Vai ficar L dividido por mg. O que eu posso fazer aqui? Corta essa massa com essa, ou seja, eu tenho que o período do pêndulo, acho que vou ter que dar uma sumidinha aqui, ó. O período do pêndulo é 2π vezes a raiz de L sobre G, certo? Olha só o que aconteceu. Deixa eu ver se dá para aparecer. Não, vai tampar, né? Dá uma descidinha aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Eu sei que você às vezes está falando, meu Deus, o que é esse negócio de pêndulo? Olha o tanto de conta. Não, gente, eu só estou demonstrando como que a gente chegou aqui, ó, nessa equação. Olha só. O que vocês vão precisar usar é essa equação aqui. Tá ok? Eu só estava mostrando como que eu cheguei nela. Porque vocês vão observar que ela é muito parecida com o do sistema massa-mola, lá do MHS. Eu troquei a massa por L e o K por G, né? Assim, ó, o que parece que aconteceu, mas na verdade não foi só isso. Tem todo um arranjo matemático aqui que vocês viram fazer. Tá ok? Então, essa aqui é a equação do período do movimento pendular para oscilações de até 10 graus. O θ até 10 graus. Beleza? Mas não vai aparecer exercício com mais que 10 graus de oscilação. Então, vocês não precisam se preocupar. Você só precisa, então, lembrar de uma equação, na verdade, né, que é a mesma para o MHS, massa-mola, e para o pêndulo, só que tem que substituir aqui, ó. O L entrou no lugar da massa, lá do MHS, e o G entrou no lugar do K, lá do MHS. Beleza? A equação é igualzinha, não é? Tá ok? Então, tá aí. Fizemos a demonstração da equação. Tem gente que tem curiosidade, né, para saber de onde que vem essa equação, como que chegou nisso. Tá aí a demonstração. Mas da agora em diante, o que a gente vai precisar é usar só a fórmula, nada mais. Um detalhe importante, olha só. Vamos dar uma olhada na cara dessa fórmula. Ela não tem a massa, né? Não é interessante isso? Por que é interessante? Não depende, não importa. A massa que eu coloco aqui para oscilar, ó, o período é sempre o mesmo. Eu coloquei essa argolinha aqui, ó. Eu podia ter colocado uma argolinha 10 vezes mais pesada. O período de oscilação seria o mesmo se eu não mudasse o tamanho do fio. Então, olha lá, o que varia o período? Varia o comprimento do fio, faz variar o período. Quanto maior for o comprimento do fio, mais devagar fica. Ó, coloquei bem comprido o fio, vou soltar. Olha o tanto que fica devagar. Agora eu vou diminuir bruscamente, ó. Vou puxar o mesmo tanto, só um pouquinho. Reparem que ficou mais rápido. O período diminui. Quando o período diminui, ele completa uma oscilação muito mais rápido. Se eu diminuir mais ainda, vai ficando mais rápido, ó. Tá vendo? Então, olha só na fórmula lá. Quanto maior for o L, maior é o período. Quanto menor for o L, menor é o período, mais rápido fica o pêndulo. E a gravidade é inversamente proporcional ao período. Quanto maior for a gravidade, menor é o período. Quanto menor for a gravidade, maior é o período. Beleza? Lembrando que essa resposta aqui vai dar em segundos, né? Que é a unidade de período. O L tem que estar em metros. Vamos anotar aqui, para não esquecer. Metros. E o G tem que estar em metro por segundo ao quadrado, né? Unidades do sistema internacional. Agora que a gente já viu a teoria e as equações, como chega na equação, lembrando que vocês precisam só lembrar aqui, ó, dessa equaçãozinha. Não precisa saber desenvolver isso tudo não, tá? Se entendeu, ótimo, muito legal. É importante também, né, saber de onde vêm as coisas, as equações, mas vocês precisam lembrar dessa equação aqui, basicamente. Vamos fazer exercício agora, então. Olha só quanta coisa escrevemos. Vamos lá para o próxima página. Então, olha só. Exercício 1. Universidade Estadual do Ceará, 2016. Um pêndulo de relógio antigo foi construído com um fio metálico muito fino e flexível.
Prendeu-se a uma das extremidades do fio uma massa e fixou-se a outra extremidade ao teto. Considerando exclusivamente os efeitos da temperatura ambiente no comprimento do fio, pode-se afirmar corretamente que, com o aumento da temperatura, o período e a frequência do pêndulo, letra A, diminui e aumenta respectivamente, letra B, aumenta e diminui respectivamente, letra C, aumenta e mantém-se constante respectivamente, ou letra D, mantém-se constantes. Pessoal, vou escrever aqui a fórmula de novo. Ó. Acabamos de ver ali, mas vai que vocês já esqueceram. Período do pêndulo é igual a 2π vezes a raiz do comprimento do fio dividido pela gravidade, aceleração gravitacional local. Repara o seguinte, ele está falando que a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, o comprimento vai aumentar, o L vai aumentar. Certo? Dilatação térmica. Lá do segundo colegial, normalmente vê, né? Se você aquece o material, as moléculas ficam mais agitadas, as partículas elas vão se afastar. Se o L aumentou, o que aconteceu com o período? Aumentou. Então ele quer saber o período. Ó, diminui? Não. Aumenta? Pode ser a B. Letra C aumenta? Pode ser também. Letra D não, porque mantém constante. Então a gente sabe que o período aumentou. E a frequência? Frequência a gente já viu lá no vídeo de movimentos periódicos. Frequência é o inverso do período. Se eu tenho que o período aumentou, o que aconteceu com a frequência? Ela diminuiu. Então, o período e a frequência do pêndulo aumenta e diminui respectivamente. Letra B. Beleza? B de beleza. Entenderam? Pessoal, eu sempre falo, dessa vez eu até esqueci. Sempre que eu for passar um exercício, pausa o vídeo, leiam, tentem responder e depois confere comigo. Beleza? Dessa maneira vocês vão aprender muito mais. Tá ok? E já que a gente parou para dar recado, se inscreve aí se não inscreveu ainda. Beleza? Deixa o like se está curtindo. E vamos para o próximo. Olha só. Exercíciozinho grande, né? Mas não tem nada demais não. Olha só, lá do SpaceX 2015. Uma criança de massa 25 kg brinca em um balanço cuja haste rígida não deformável e de massa desprezível presa ao teto tem 1,60 de comprimento. Como o exercício é muito grande, eu vou até circular aqui os dados já. A criança tem 25 kg e a haste tem 1,60 de comprimento. Ela executa um movimento harmônico simples que atinge uma altura máxima de 80 centímetros em relação ao solo, conforme é representado no desenho abaixo, na verdade na lateral aqui. De forma que o sistema criança mais balanço passa a ser considerado como um pêndulo simples, com centro de massa na extremidade P da haste. Pode-se afirmar com relação à situação exposta que, dados, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e o ângulo de abertura não superior a 10 graus. Se o ângulo é não superior que 10 graus, a gente pode considerar a equação que a gente viu agora mesmo, tá ok? Então, pode-se afirmar que, letra A, a amplitude do movimento é 80 centímetros, a frequência de oscilação do movimento é 1,25 Hz, o intervalo de tempo para executar uma oscilação completa é 0,8 π segundos, D, a frequência de oscilação depende da altura atingida pela criança, ou E, o período do movimento depende da massa da criança. Olha o desenho. Tem aqui presa ao teto, uma haste e está lá um balanço, né? Uma gangorrinha, um balanço. A gente vai considerar que o centro de massa é aqui no ponto P, ou seja, lá embaixo mesmo. Então, esse 1,60 aqui é meu L, certo? É o comprimento do pêndulo. Ele falou que o ângulo não passa de 10 graus Celsius, tá ok? Então, a gente pode considerar o que a gente viu lá. E aqui ele desce 80 centímetros em relação ao solo, tá ok? A altura máxima da criança em relação ao solo aqui, ó. Tá ok? Vamos dar uma olhada de novo nas alternativas e ver o que a gente pode fazer. Olha só. Letra A, a amplitude do movimento é 80 centímetros? Não, gente. 80 centímetros é a altura máxima da criança ao solo. A amplitude é a distância máxima que ela fica aqui, ó, do centro, do ponto de equilíbrio. Aqui que está a amplitude do movimento. Não é 80 centímetros. Tá ok? Letra B, a frequência de oscilação do movimento é 1,25 Hz. A gente vai ter que calcular o período para depois calcular essa frequência. E aí ele fala na letra C, ó, intervalo de tempo para executar uma oscilação completa é 0,8 π
segundos. Se a gente achar esse intervalo de tempo ó, que ele fala para executar uma oscilação completa, é o próprio período. Então a gente vai achar o período e já compara se é a letra C. Se não for, a gente pode fazer o inverso dele para achar a frequência, ver se dá 1,25. Beleza? Letra D, ele fala da frequência depender da altura atingida pela criança, não. E letra E, ele fala do período depender da massa da criança, também não. A gente já viu que o período não depende da massa. Pessoal, nesse aqui eu vou precisar dar uma sumidinha, né? Para não ter que tirar o exercício da tela aqui de vocês. Já volto, não fiquem com saudade, estou aqui ainda. Então, olha só. Período é igual a 2π vezes a raiz de L, quem que é o L? 1,60 dividido por G, né? 10. Então, como que vai ficar isso aqui? Olha só. A gente vai ter que fazer o seguinte, temos que dar uma mexida aqui nessa raiz, né? Sempre que aparece fração ou número com vírgula na raiz, a gente tem que fazer umas artimanhas. Olha só. 16 não é, aliás, 1,6 não é 16 vezes 10 a menos 1? Para que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que a raiz de 16 é 4. Dividido por 10. Já tinha um 10 ali embaixo. Esse 10 a menos 1 dividido por 10 vai ficar 10 a menos 2. Não, mantém a base e subtrai o expoente. O expoente aqui embaixo é 1, ó, vai ficar menos 1, menos 1, menos 2. Então, o período é igual a 2π vezes raiz de 16 vezes 10 a menos 2. Raiz de 16 é 4, ok? Deixa eu pôr o 2π aqui, ó, 2π. Raiz de 16 é 4, então vai ficar 4. Raiz de 10 a menos 2, gente, se é raiz quadrada, ó, eu divido esse menos 2 pelo 2. Ou seja, vai ficar 10 a menos 1. Então, o período vai ser dado por 2 vezes 4, 8. Vezes 10 a menos 1, 0,8. Mantém o π. Qual que é a unidade? Segundos. Olha só. 0,8π segundos. E é exatamente a letra C, né? C de correto. Ai, ai. Entenderam a ideia? Então, o principal aqui era mexer na raiz, né? Essa raiz aqui, gente, eu sei que muitos têm dificuldade. Então, com o tempo, vocês vão pegando essas manhas. Ó, você viu 1,6 aqui, você já pensa no 16, porque você sabe quanto que é a raiz de 16. Tá ok? Foi isso que eu fiz. Eu pus o 16 vezes 10 a menos 1, aí tinha um 10 embaixo, virou menos 2, porque para tirar a raiz quadrada, o expoente tem que ser par, né? Menos 2, por exemplo. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda aí nos comentários. Beleza? Vamos ao próximo. Vamos lá, ó. Exercício 3, teórico. Enem 2014. Deixa eu ver um negócio aqui. Só ajeitar aqui, pronto. Christian Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que no início do século XX houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. Lembra que a gente viu agora mesmo sobre um exercício que falava da dilatação, que muda o período? Então, os relógios de pêndulo tinham esse problema. Se eles dilatavam o pêndulo, ia mudar o período, ele ia começar a atrasar a hora. Então, ó, desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o comprimento da haste seja mantido constante, a massa do corpo usado pela haste seja pequena, o material da haste possua alta condutividade térmica, a amplitude de oscilação seja constante a qualquer temperatura, ou a energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante. Só, eu acho que eu até entreguei a resposta na hora que eu estava explicando aqui, né? Quando a haste varia, o período varia, logo o relógio vai ter um problema aí na contagem de tempo. Ele tem que manter um período constante, então a haste não pode variar.
Lembra, ó, vou voltar lá na fórmula. Período igual a 2π raiz de L sobre G. O relógio está paradinho lá no lugar, o G não vai mudar. Então, o que pode mudar e atrapalhar ele é o L. E é isso que tem que ser mantido constante, o comprimento da haste. Então, correto, letra A. Beleza? Próximo e último. Ó, o PE 2014. Um pêndulo é solto a partir do repouso e o seu movimento subsequente é mostrado na figura. Sabendo que ele gasta 2 segundos para percorrer a distância AC, é correto afirmar que sua amplitude e frequência valem respectivamente... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Respectivamente, a amplitude e a frequência. A amplitude vale AC e a frequência 0,12 Hz. A amplitude vale AB e a frequência 0,25. Amplitude BC e frequência 1. Amplitude BA e frequência 2. Ou amplitude BC e frequência 4. Gente, lembra, a amplitude é do ponto de equilíbrio que é aqui no meio até uma das extremidades. Ou vai ser, então, AB ou BC. Então, olha só. O que a gente já pode fazer? Podemos eliminar o A, AB, BC, BA também pode ser, né? E BC também pode ser. Vamos ter que achar a frequência para ver qual que é a resposta correta. Mas deu para eliminar a A já. Tá ok? Pessoal, ele gasta 2 segundos para percorrer a distância de A até C. Então, vamos lembrar o seguinte. Para completar um ciclo, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair do A e chegar lá do outro lado e voltar, não é? Ele tem que sair do A e voltar no A. Se ele gasta 2 segundos para ir, ele precisa de mais 2 segundos para voltar. Então, o período desse pêndulo é de 4 segundos. Entenderam? É só lembrar do seguinte. Período não é o tempo dividido pelo número de oscilações. O tempo aqui é de 2 segundos, porém para meia oscilação, não é? Porque ele só foi de A até C, ele não voltou até A. Então, o período é de 4 segundos. Tá ok? Beleza, achamos o período. O que eu faço para achar a frequência? Frequência é 1 sobre o período, ou seja, frequência é 1 sobre 4. Frequência vai ser, então, 0,25 Hz. 0,25 ciclos por segundo. Ou seja, letra B. A amplitude é AB e a frequência 0,25 Hz. Tranquilo? Entender a ideia? Pessoal, essa então foi nossa aula de movimento pendular. Fizemos 4 exercícios bem bacana, teve exercício teórico, teve exercício com conta. Lá no começo eu demonstrei como que chegou na equação para os curiosos de plantão aí. Tem gente que gosta de ver demonstração de fórmula. Quem não gosta, não se assuste, tem a formulazinha lá no final, que é o que você precisa lembrar, tá ok? Então finalizamos aqui o movimento pendular. Eu vou continuar essa série agora com ondulatória, tá ok? Fique ligado aí para não perder nada, ativa as notificações se não ativou ainda e lógico se inscreve no canal, né? Além disso, deixa o like se curtiu, deixa comentário com sugestão, pode mandar aí que a gente troca ideia, beleza? Se inscreve também lá no Instagram, se inscreve não, né? Segue a gente lá no Instagram que eu posto bastante coisa de física lá e é bem legal, beleza? Então um abraço, até o próximo vídeo.